Separar o bem do mal. Você é bem-vindo, bem-vinda aqui a mais uma meditação da poderosa Palavra de Deus. Que a graça dele esteja sobre você hoje e sempre. Hoje nós vamos ler e meditar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 13, versículos do 36 ao 43. E a Palavra de Deus nos diz o seguinte: Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. O Evangelho traz para nós a explicação da parábola do joio e do trigo, que nós já ouvimos em algumas meditações de dias atrás. Acontece que Jesus ele é bem didático para nos ensinar e mostrar para nós como funciona o reino de Deus por meio de parábolas. Jesus ele era e é perfeito para ensinar usando temáticas que nós temos conhecimento a respeito do tema. Nesse caso aqui, ele explicou a parábola do joio e do trigo porque era o contexto que aquele povo de Israel na época vivenciava, era a cultura mais predominante. Jesus ele sempre foi e sempre será mestre em ensinar. Esse foi um dos principais ministérios de Jesus, que era ensinar a verdade, que era ele mesmo, a palavra de Deus, para que as pessoas conhecessem a verdade e se tornassem livres das amarras do diabo. Por isso, hoje ele é bem claro conosco, explicando para os discípulos a parábola do joio e do trigo, e nós podemos aprender aqui duas coisas importantes para a nossa vida. Nós sabemos que o joio é o mal, os filhos do maligno, e que o trigo são os filhos do bendito, do próprio Deus. O que acontece? No mundo por aí, provavelmente você já viu pessoas que têm prazer em disseminar o ódio, a maldade, a inveja, a angústia, o medo e várias outras coisas negativas para paralisar a vida das pessoas. E pessoas que fazem isso, o fazem porque não são felizes. Então, buscam encontrar felicidade e prazer em fazer o mal. Esses são os filhos do maligno que Jesus relata aqui na explicação da parábola. Esses têm os dias contados aqui na terra, enquanto não converterem o seu coração para se tornarem trigo nesse processo que nós chamamos de vida. Essa vida que nós vivemos aqui agora é um processo para o dia da colheita. Jesus, a palavra de Deus, ela é enfática. Haverá uma colheita. Haverá o fim para todos nós, inclusive para você e para mim. O fim ele é iminente para qualquer um de nós. Portanto, não existe reencarnação. Não existe outra oportunidade a não ser esse estágio aqui agora, esse processo de crescimento que nós passamos aqui na Terra. Por isso, o alerta e o abrir os nossos olhos que Jesus traz para que nós acordemos para a vida e passamos a viver conforme as ordenanças da Palavra de Deus. Uma coisa é importante: nenhum de nós nascemos filhos do maligno, mas todos nós nascemos criaturas de Deus com o pecado original e com a oportunidade de se tornarmos filhos de Deus por meio do batismo. Mas ainda assim, quando nos tornamos filhos de Deus, nós corremos o risco de cair, em algum momento, termos atitudes de filhos do maligno. Sim, existem por aí muitas pessoas que carregam um crucifixo no pescoço, até, se possível, auréolas de anjos sobre a cabeça, estão dentro da igreja, mas têm muitas atitudes ainda como filhos do maligno. Jesus nos alerta e nos ajuda a enxergar e nós prestarmos atenção nessa ação dessas pessoas, desses falsos profetas que tentam nos tirar do caminho de Deus, que tentam fazer com que nós pequemos para que nós nos afastemos do Criador do Universo. Nós temos então consciência
de que o fim pode chegar de duas formas: pela nossa morte ou pela parúzia de Cristo. Se ele voltar, que é uma volta iminente, ou seja, não tem como escapar, se ele voltar antes da nossa morte, a colheita chegará junto com ele. Esse é o ensinamento da palavra de Deus para nós hoje, que você possa rever que tipo de filho você tem sido e que você possa estar atento, a fim de que os filhos do maligno não façam com que você peque propositadamente e se afaste de Deus, que é o nosso Pai. Eu agradeço a sua presença por estar aqui hoje comigo. Amanhã, se Deus quiser, eu espero encontrar você novamente. É sempre um prazer ter você aqui e ficarei muito feliz se você deixar o seu joinha nesse vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e compartilhar essa meditação para que mais pessoas possam discernir e descobrir que o fim está próximo, mas que elas precisam tomar uma atitude antes que o fim chegue. Um grande abraço para você e até mais!